Olá, tudo bem? Aqui com vocês, Pastor André, mais uma vez, agora aqui no módulo 3, onde nós vamos falar sobre acesso. Nosso objetivo, junto com você, é acessar novos níveis espirituais. E eu queria dar uma ênfase em algo muito importante. Todo acesso a certos níveis, isso tem uma relação íntima com o propósito. Quanto mais você está ligado ao propósito de Deus e Ele em você, maior o nível da unção e maior o nível do nível espiritual que isso requer. Eu espero que tudo isso que está sendo relacionado ao propósito e ao nível esteja sendo compreendido por você, aluno aqui da escola. O nosso desejo é que você continue crescendo e se desenvolvendo, porque a nossa plataforma tem essa obrigação de levar o conhecimento de Deus através de muita oração, de adoração, de proclamação, né? Porque isso é o que nós cremos aqui. Lembrando que todas as vezes que nós promovemos dentro da escola encontros através de vídeo, através de ministrações, seja por escrito, ou através dos pontos de ativação, tudo tem relação com a adoração. E o que nós queremos e desejamos é que em determinados momentos você entre no teu quarto, baixa a luz, vai para lugares específicos na sua casa onde você tenha silêncio, onde você possa ou de repente contemplar, como foi proposto aqui na primeira parte, que é um dos pontos específicos da adoração, que também é um dos temas que nós vamos falar daqui para frente. Nós vamos falar, e essa é uma das chaves mais lindas que existe sobre adoração. Nós vamos falar muito sobre isso. Porém, aqui no módulo 3, nós vamos falar dentro do acesso. Nós vamos dividir, presta atenção, nós vamos dividir em 3 dias. Tá? Eles podem ser seguidos, ou consecutivos, ou podem ser alternados. Você faz conforme o que você sentir no teu coração. É importante que você analise bem o momento que você vai estar começando através da videoaula. Assistir o vídeo, a ministração, fiz as atividades orientativas, os pontos de ativação, procure observar. Se for de noite, talvez você não tenha tempo para fazer. É bom, se for de manhã, você tem ao longo do dia. Se for à noite, segue o dia da manhã, tira um momento de oração, ora e começa cedo. Se lembrando, todos os dias nós vamos promover algo dentro dos 3 ligados à adoração, à proclamação da palavra através da leitura, através da prática da administração e também, além de adoração, através da palavra, momentos de oração. O que nós esperamos com isso? Que você entre em níveis onde você vai não só descobrir coisas que estão relacionadas ao coração de Deus, que isso é extremamente importante e é o mais importante, mas algo em relação a você. Eu acredito muito que nós se remodelamos segundo a vontade de Deus quando a gente entra dentro dele. E isso é importante para o nosso crescimento. Eu queria falar primeiramente, dentro dessa questão de acesso, nesse primeiro dia, sobre mergulhos intensos. O que é um mergulho? Primeiro que para ser considerado mergulho você tem que estar na água. E intensidade muitas vezes não está ligado à profundidade, mas está ligado a tempo. Isso é uma consequência do seu lançar, do quanto você se lança nele. Tá? Então pode ser profundo, mas melhor que o profundo também é o intenso, é o quanto você se dá. Tá? Então essa intensidade, isso de repente vai exigir de você mais renúncia, você vai ter que se abdicar de mais coisas, é o espírito e você. Isso é particular de cada um, dos alunos aqui da escola. Nós vamos promover isso, mas eu acredito que é cada um na sua casa, no seu coração. Tá? Eu penso muito que muitos podem dizer que tem livre-arbítrio, o poder da escolha. Eu acredito que para algumas coisas particulares a gente pode ter, mas quando a gente está em Deus, a gente só aprende a obedecer. A nossa vontade é obedecer à vontade dele, o desejo do coração dele. Então, nosso livre-arbítrio para certas coisas, ele termina quando nós entendemos a vontade de Deus. Você pode ter livre-arbítrio para escolher uma roupa,
mas você perde o livre-arbítrio quando você vai se vestir com modéstia. Então, algumas coisas ele deixa você escolher, outras eu prefiro deixar meu livre-arbítrio no coração dele e obedecer ao Senhor de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu coração. Bom, o módulo 3, falando de mergulho. Nós vamos fazer essa primeira videoaula falando da história de duas pessoas importantíssimas na história da Bíblia. Eu vou falar sobre a história de Judá e Tamar. Judá, sogro de Tamar. Judá, quarto filho de Jacó, de Israel. Judá, o irmão mais velho, um dos irmãos mais velhos de José. Judá vendeu José, negociou, foi o articulador desse plano, Ele é responsável por negociar o seu irmão com os ismaelitas. Para você ver quanto ele era capaz de negociar, de mentir, quanto a sua descendência está ligado a isso, porque ele sai da casa do pai, ele vai para a terra dos cananeus, ele se envolve com uma cananeia, ele tem um relacionamento, uma descendência sendo estabelecida, porém a curto prazo. E eu quero ler junto com você Gênesis capítulo 38, vamos lá, abra sua Bíblia, enquanto você vai abrindo aí, eu vou falando com o Pai. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai promover através de hoje, desse nosso encontro. Enquanto os teus filhos estão buscando na palavra, eu quero que o Senhor nos abençoe, nos dê direção, que seja estabelecido o teu querer através dessa aula, Pai. Essa ministração é muito importante para que nos seja enriquecido não só o conhecimento, mas que o nosso coração seja fortalecido, que o nosso espírito seja, Senhor, tocado, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 38. Eu quero ler com você algumas partes desse texto. Eu vou ler a primeira parte aqui, Gênesis 38, eu vou ler verso 2, diz: E viu Judá ali uma filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e a entrou a ela. Então Judá se casou com uma mulher de um certo varão cananeu, que era Sua. E a Bíblia diz que ele concebeu e teve um filho, verso 3, e o chamou de E tornou a conceder e teve um outro filho e o chamou de Onã. E continuou mais ainda. E concebeu e teve um filho e o chamou de Selá. E a Bíblia dá uma ênfase num detalhezinho. Percebe, todas as vezes que você for ler a Bíblia e estiver lendo, olha os detalhes. A Bíblia diz que o terceiro filho, ele muda e acrescenta algo. Por que muda? Porque ele está falando agora que ele estava em um determinado lugar. E ele estava em Quezibe quando ele o teve. A palavra Quezibe significa mentiroso, mentir. Tem um ato de mentir. Então eu vejo pela questão espiritual quanto isso representa Judá. E o quanto isso interfere na descendência. Abriu mão da casa do pai para procurar seus próprios interesses. Era um negociante. Vendeu seu irmão e busca ter uma descendência. Porém, a Bíblia diz assim, que Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, o seu nome era Tamar. Tá? Eu vou ler até aqui, mas eu vou explicar algumas coisas importantes para você. Tamar, ela se relaciona com e a Bíblia diz que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor o mata. Depois, pela questão do costume, para que seja mantida a descendência, o segundo irmão mais novo do primeiro, que era o que era casado, passa a ser responsável pela descendência, para que seja mantida a descendência do primeiro, o primogênito. Então Tamar passa a ser a esposa de Onã. Porém, a Bíblia diz que Onã fazia o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele derramava a semente na terra. Para pensar, como que um homem pode derramar a sua semente para que não seja prolongada a semente do irmão? Então, o que nós percebemos? Que a semente do irmão era lançada à terra. Ou seja, ele não queria ter filhos. E isso significa o fato de não querer ter filhos, fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então, percebe que Deus assim o mata. Então, Deus fere ele e fere ele de morte. Por costume, o terceiro filho
passaria a ser esposo de Tamar. Então, o que acontece? Tá? Judá, ele começa a agir por conta. Aí vem um jeitinho de Judá. Ele chama Tamar e fala assim, olha, fica-te viúva na casa do teu pai, vai para lá até que o terceiro filho, Selá, cresça e seja homem. Tá? Então vai para lá. E ela pegou e ela foi. E aqui a gente começa a trazer alguns pontos importantes dessa mensagem. A gente sempre procura dar um jeitinho para algumas coisas, né? A gente sempre, às vezes, né, tenta determinar algumas coisas através daquilo que a gente passa, é a nossa vivência. E eu queria fazer você refletir em algo muito importante. Primeiro nós vamos falar sobre Judá. Né? Eu já falei algumas coisas importantes sobre a vida dele, mas eu queria trazer aqui a questão de resguardar o filho para que através disso não seja gerado filhos. Então ele resguarda Selá para que não seja continuada uma geração. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem medo que o terceiro também morra. Para que não morra o terceiro, vai para a casa do teu pai e fique viúva lá. Então, para mim é muito forte quando você fala assim, fique na casa do teu pai para que você se vista com roupas de viúva até que o filho cresça. Quais são os medos que moveram o coração de Judá para que ele tome uma atitude dessa? Quais são os medos que estão no coração do pai para que ele resguarde o filho, para que Tamar não tenha acesso a ele, acesso à sua descendência e ela seja prolongada? Então, a atitude dele faz com que Tamar, ela também dê um jeitinho. A Bíblia vai contar que, passados anos, Selá se torna um homem. Né? Não sei quantos anos, mas o fato de se tornar homem é que ele já poderia ter uma família. E a esposa de Judá falece. Ela morre, esposa que se chamava Sua, ela acaba morrendo, e ele, pela questão, ele decide subir diante dos tosqueadores e assim levaria as suas ovelhas, né? O seu rebanho. Só que, no interior do tempo, essa informação chega até Tamar, que está na casa do pai e está vestida de viúva. E ela decide dar um jeitinho para que, né, um plano dentro do seu coração seja estabelecido. E eu vejo também por um ato de vingança, porque ela tira a roupa de viúva, né, ela coloca um véu e ela vai até um caminho aberto para que ela seja notada. E nesse caminho, quem passa? Judá. Então, o que é a primeira coisa que a gente percebe? Duas coisas extremamente importantes sobre a vida de Tamar. Apesar de ela se vestir como uma prostituta, na sua essência, ela não era prostituta. Ela estava interessada em ter filhos. Segunda coisa, a atitude de Judá de não entregar o seu filho, no tempo que era para ser entregado segundo a sua promessa, faz ela se prostituir. Então, quando eu retenho o filho, eu permito que, né, a igreja chamada Tamar, seja levada à prostituição. Se eu reter algumas coisas, eu levo a igreja à prostituição. Então a igreja ela tem que ser geradora. Ela não é só uma igreja por decorrência de uma estrutura. Ela é uma igreja que ela é geradora, ela é útero e ela tem que gerar filhos. Então a atitude de Judá faz com que Tamar haja por vingança e haja por um plano de se prostituir. O que ela faz, pastor? Ela se veste com o véu para não ser notada, então ela assume uma outra identidade. Olha que lindo! Ela assume uma outra identidade a qual não é ela na sua essência, mas com o objetivo de ter alguma coisa que ela acha que é direito dela. E realmente é de direito, porque ela teria que assumir o terceiro filho. Porém, ela se apresenta a Judá, que não percebe e já está sendo enganado no seu coração, né? O desejo de estar, de conceber com ela, o ato de prostituição. E ele oferece para ela um dos cabritos do seu rebanho. Né? Eu não vou falar na questão dessa primeira oferta,
né? Mas ela pede por garantia, porque a sua palavra não é sustentada. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Quando, pelo exemplo, né, você não diz a respeito, né, de determinadas coisas na sua vida, que não traz o exemplo junto, a força do exemplo, da atitude, tudo que você for fazer requer garantias, porque não é uma palavra confiada, não é uma palavra que traz confiança, que está amarrado a isso. Então é uma preocupação, talvez para mim, mas que esteja no teu coração também. Tudo aquilo que eu vou fazer esteja amarrado com a minha atitude, para que isso gere confiança nas pessoas e para que as pessoas não precisem pedir garantias. Porque, no entanto, ela pede para que ela entregue algumas coisas como um fiador. Né? Então, ela pede 3 coisas básicas que estão intimamente relacionadas à patente de Judá, de quem ele era. Ela pede o cajado, ela pede o cordão e ela pede o anel de selar, que simbolicamente estão ligados. O cajado está relacionado ao ministério. O cordão está relacionado à questão da autoridade que está sustentada pelo... Desculpa, o anel de selar está sustentado pela autoridade, tá? E o cordão, a identidade. Tá? Então, eu quero falar sobre isso com vocês nessa nossa ministração. Se o cajado é ministério, se o anel de selar representa a autoridade e o cordão a identidade, a gente precisa entender algumas coisas. O que ele estava entregando nas mãos dela? Ele estava entregando a vida dele. Estava entregando a autoridade. Por um momento, por um prazer. E é aqui que a gente começa a perceber a questão dos valores, quando eles estão alterados, quando os valores já não são mais valorizados. E eu queria que você frisasse isso. Quando nós não valorizamos mais aquilo que o Senhor nos entregou, quando nós perdemos a visão da nuvem, tudo aquilo que a gente vai fazer, ainda que esteja relacionado a um prazer, já não está mais no nosso coração. A gente começa a não tratar aquilo como algo tão importante mais. Então a gente entrega. É como Daniel assentado na mesa comendo os manjares da Babilônia. Imagina, foi tudo oferecido para ele, mas ele falou, não, eu não quero. Eu não quero esses manjares, porque eu entendo os meus valores. Agora, o que é valor para você, ele não pode ser esquecido. Porque uma vez que você perde e você entrega, ele é anulado da sua vida. Então, além dele não ter descendência, porque percebe, os filhos de Judá foram morrendo um a um. Então, a descendência dele estava sendo tocada por Deus. Ele já estava vindo da casa do pai totalmente desmotivado, totalmente culpado por vender José. Olha a história que quando começa mal. A sua nora agora se prostitui com ele. Ainda que ele não saiba, ele é levado a saber no momento que ele entra com juízo para estabelecer o juízo de morte, porque segundo o costume, se ela foi apresentada como um ato de adultério por estar grávida, ele como parente próximo, a Bíblia diz que ele foi apresentado diante de uma situação para trazer um juízo. E o que ele estabelece? Ela é digna de morte. Vamos trazer, vamos queimá-la. E aí ela vem com as patentes. Você mataria alguém que carrega isso? Você mataria alguém que carrega a sua vida na mão? E aí o que ele diz? Você é mais justa que eu. Olha o que ele está dizendo. Aqui começa a mudar a vida dele. Você é mais justa que eu. Eu sou injusto. Eu sou mentiroso. Eu sou orgulhoso. Eu agi errado. Eu me prostituí. Sou eu. Não é você, Tamar. E a Bíblia vai dizer que ela fica grávida de gêmeos. Tá? Nós vamos falar disso em outro momento. Eu quero me atentar aí ao fato dele reconhecer nesse exato momento que tudo aquilo que Tamar viveu, que Judá viveu, embora tudo isso esteja relacionado com uma situação, com um problema, com o início de uma história cheia de crises, conflitos, isso talvez tenha relação com a nossa.
A minha, por exemplo, começa assim, cheia de crises, problemas, cheia de angústia. A gente não está valorizando aquilo que realmente é para valorizar. Embora, né, eu quero deixar claro aqui para vocês que os próximos módulos que nós vamos falar, os próximos dias, aliás, que nós vamos falar, vão estar ligados a exatamente isso, valorizar aquilo que está no coração de Deus. Valorizar a nuvem, se preocupar com aquilo. Por isso que dentro desse mergulho intenso, algo muito lindo tem que acontecer na tua vida. Algo muito forte tem que acontecer na tua vida. E nós vamos trazer isso nas atividades orientativas. Preste atenção onde você vai entrar para você ser estabelecido dentro do coração de Deus. Porque nessa história, apesar da gente olhar, né, eu falei muita coisa, né, anotei muita coisa sobre a vida de Judá, sobre o que ele deixou de fazer. Eu estou me atentando a isso para ser um resumo, né? Eu não quero me estender demais, mas eu quero deixar claro, né, todas as vezes que ele agiu, dando um jeitinho, separando a sua nora para que ela não gerasse, levando ela a prostituir-se exatamente com ele. Tudo isso fez com que, num dado momento, quando ele agiu com juízo e as patentes foram apresentadas, falou assim: sua vida está na minha mão. O seu ministério, a sua autoridade e a sua identidade. E você quer me matar? Você que é digno de morte. Para pensar, gente. Nós éramos dignos de morte se não fosse Jesus. As patentes da nossa vida estavam nas mãos do inimigo. Se não fosse Jesus. Por isso que essa fase é muito clara. O que eu tanto me preocupei na vida, que me afastou. Quais são as necessidades que muitas vezes me tiram do propósito, daquilo que realmente eu nasci para fazer. Essa história de Judá é uma história que é marcada por tantas coisas, mas aqui eu deixo essa mensagem para você. Está na hora de acontecer uma revolução dentro de você. Está na hora de mudar comportamentos, pensamentos, mentalidade, atitudes. Está na hora. Em vez de eu ficar falando, apontando o dedo, dando decretos para a morte, está na hora de eu reestabelecer o decreto que começa comigo. Eu era digno de morte. Eu sou insignificante. Eu sou digno de juízo. Se não fosse o Senhor, eu não aponto mais. Minhas mãos não estão preparadas para matar. Eu não sou, e você também. Nós não somos aquelas pessoas que cavam buracos, coveiros, para enterrar mortos. Nós somos aqueles que geram as vidas. Nós somos aqueles que abrem as madres para que os filhos nasçam. Nós somos aqueles que vamos criar, mentorear, ser tutores, guardadores. Esse é o papel da igreja. Gerar vidas, cuidar, trazer maturidade, estabelecer a vontade de Deus nos corações dos filhos, gerar destino. E assim nós vamos crescendo como igreja. Amém? Primeiro dia. Presta atenção. E está começando.